Hello, hello, hello! Vamos continuar nossa pequena novelinha falando sobre a evolução dos teclados eletrônicos, elétricos. Bom, vocês sabem. Ah, só que hoje eu vou fazer um grande apanhado, porque depois eu vou falar sobre alguns desses instrumentos. Vamos seguir sobre a evolução, porque nós já conhecemos pelo menos dois desses instrumentos, ok? Então, na década de 1930, ok? Foi um ano assim muito interessante com a evolução principalmente da parte de sintetizadores, tá? Porque Leon Theremin era realmente o mago, o homem, o dono da bola da época, o nosso querido russinho que criou o Theremin, certo? Henry Cowell, ele pediu para o Leon Theremin criar um instrumento que criasse tipos de ostinatos, né? Com algumas notas, e para que ele pudesse criar algumas coisas diferentes com o teclado. E realmente o Leon Theremin fez um teclado de uma oitavinha assim, né? Com 13 notinhas. E, na verdade, uma bela porcaria, mas a forma como ele criou foi muito interessante porque gerou novas ideias que viriam depois. Por isso eu estou comentando sobre esse tecladinho do Henry Cowell. Henry Cowell, ele era um compositor, na verdade. Então eu acho que ele era, então como ele era muito, né, influente, foi lá e falou assim: "Oh, meu querido Leon Theremin, por favor, que tal fizermos uma coisa assim, né, tão interessante, né?" Enfim, mas é daquelas coisas, sabe, que só ajudou na evolução dos instrumentos, tá? Daí, em 1935, adivinha o que foi lançado? O que surgiu para a nossa música, inclusive atual? Vocês sabem. Se não sabem, pois agora eu vou falar. Foi o Hammond. Nossa! Caramba, os caras criaram o Hammond. Na verdade, não foi criado, né? Foi aperfeiçoado. Porque nada mais era, mais ou menos, né? Do que o Telharmonium. Lá de antigamente, cara, aqueles tubos desse tamanho, o cara fez uma Tony Wheel bem menorzinho. Várias Tony Wheels girando e então usou o que chama a mecânica, o que chama, oh meu Deus, olha como que chama, ele usou o teclado eletromecânico, o eletroacústico, e também usou também o eletromagnetismo. Os três juntos para sair o som do Hammond, e graças a Deus já existia amplificadores e falantes para sair um som maravilhoso desse instrumento, que até hoje é muito cultuado e não tem jeito, não há como você comprar um teclado hoje em dia sem um som de Hammond. Ah, mas é som de Hammond, não, é som de órgão. É Hammond, não tem jeito. Mas vamos deixar o Hammond, a gente vai contar depois, tá? Vamos pular para frente. Ainda nessa década, a Hammond mesmo lançou o Nova Chord, né? Que aí já era um tecladão, tipo um piano, já com umas características de sintetizador. Mas parou por aí, tá? Parou por aí. A Hammond acabou se dedicando mais aos outros modelos de órgão,
mas parou porque viu que o negócio é assim, estava gastando demais e voltando dinheiro de menos. Então eles souberam administrar isso aí até os anos 60, quando fizeram umas besteirinhas. Mas vamos seguir adiante, vamos falar sobre Hammond num outro capítulo. 1940. Essa década foi meio assim, não apareceu muita coisa interessante, com exceção do amado Ondioline. Ah tá, mas o que tem esse Ondioline? Cara, o Ondioline foi usado em vários discos, tá? Como substituto de instrumentos de orquestra. Então era fantástico, era um teclado de teclas pequenininhas, na mesma onda do Onde Maintenu, certo? Que vocês já sabem muito bem, já falei deles. E o Ondioline, ele tinha já uns presetzinhos. Então você cria, vou colocar aqui umas imagens que você tinha os presets, você escolhia lá os timbres, tem inclusive alguns vídeos no YouTube, que eu vou deixar marcado aqui, de composições feitas de músicas feitas, gravadas com Ondioline, que são muito legais, algumas bem divertidas e bem legais mesmo. Então ele tinha aquela coisa do touch também no teclado, de você deslizar o teclado e ele criar o vibrato ou o bend. Então, fantástico. Mas nada de demais na década de 40, a não ser o Baldwin Organ, que foi, inclusive, usado pelo nosso amado Reich Wachmann. Para quem não conhece o Reich Wachmann é o pai do Richard Clayderman, tá? Se vocês não conhecem nada sobre músicos, procurem saber. Vamos lá, seguindo. Em 1950, década de 1950, a RCA lança o RCA Synthesizer. Foi um trambolho horroroso que eles fizeram na intenção de minimizar os custos de gravação, porque as gravações estavam ficando muito caras. Eles gravavam sempre com orquestras, bandas e orquestras, e estava difícil por causa dos sindicatos, principalmente nos Estados Unidos, acho que na Inglaterra também, né? Mas principalmente nos Estados Unidos, era muito caro, então os sindicatos já cobrando taxas e tudo mais, sabe como que é, né? Nem parece que aqui acontece alguma coisa semelhante a isso, né? Mas os músicos mesmo recebiam a mesma miséria. E o pior, né? Com a ajuda dos sindicatos, você vê, né? Os caras estavam querendo deixar de contratar músico. Nossa, que genialidade que são os sindicatos, né? Peço perdão aos adoradores de sindicatos, mas não ajuda em nada, e não ajudou também aqui, né? O RCA Synthesizer foi feito por uma porcaria de uma empresa chamada RCA e patrocinada por uma outra empresa que eu me nego a falar o nome aqui, né? Que é um bando de picaretas, como eu não falei em outro vídeo, ok? E aí, não vale a pena falar desses caras. São os caras que só não ajudaram em nada, né? E estão cada vez mais destruindo. Enfim, isso é outra história e vamos continuar. E esse RCA Synthesizer, ele era tipo um workstation, né? Então você gravava com perfuração. Cara, os caras deveriam levar um mês para programar uma partitura para um instrumento. Óbvio que depois, quer saber uma coisa, bicho? Joga isso aí no lixo e vamos contratar os músicos, porque, meu, isso aí tá insano. Mas tinha os malucos que ainda iam lá e programavam isso daí porque achavam legal. Não sei do que os caras viviam, né? Mas devia ser gente que não precisava trabalhar, né? Sinceramente.
Ao mesmo tempo, na Austrália, do outro lado do mundo, os australianos criaram o CSIRAC, como se não bastasse todas essas letras, né? Não é SRAC, não, é CSIRAC. CSIRAC. Como se não bastasse, ainda tem o Mark I. Eles adoram siglas, né? Enfim. Computer, tá? É um sintetizador e computador, nos mesmos moldes da RCA. Foi uma coisa, uma sincronicidade de criação absurda, porque foi exatamente no mesmo ano, imagina, então era muita gente pensando da mesma forma naquela época. Mas o que isso tem a ver isso tem alguma, relevância no futuro dos instrumentos, dos sintetizadores, dos teclados eletrônicos? Tem, senão eu não estaria falando, apesar de ainda ter citado alguma coisa, mas enfim. Continuando no ano de 1900, na década de 1950, vamos chegar a 1951. Nossa, já passou um ano, veja só. E eu pensando assim, nossa, não, década de 50 não aconteceu nada. Realmente, não muito. Não muito, nada muito relevante. Mas com a invenção das fitas magnéticas para as gravações, o Harry Chamberlain, ou Chamberlain, né, criou o Chamberlain. Tá, nunca ouvi falar nisso, Bess. Que é esse Chamberlain? Não, você já ouviu falar. Quer dizer, você não ouviu falar, mas você sabe que esse instrumento existe porque é um dos instrumentos mais famosos do mundo. Um dos. Não estou dizendo que é o mais, tá? Por quê? Porque é o seguinte, esse cara criou um instrumento que inclusive assim, quando eu compro um teclado, se tem o timbre desse instrumento, eu fico show, que demais! Ele, com a criação da fita, ele teve a ideia de fazer um teclado que começa com a nota Lá e termina com a nota Fá. Quem é entendido já está sacando, né? Onde você aperta a tecla e a fita toca. Sim, exatamente, este aqui. Este é o Chamberlain ou Chamberlain. Não sei como se pronuncia isso aí, mas enfim. Eu acho que agora é tarde demais, já estou gravando o vídeo. Bom, enfim, vamos lá, vamos seguindo. E já dá para ver do que se trata, né? E o que eles faziam? Gravavam na fita, nota por nota, os instrumentos, né? Então, se fosse violinos, então vamos gravar agora a nota Lá, aí depois Lá sustenido, Si, Dó sustenido, nota por nota, né? Gravava tudo, gravava bandas tocando e criava as fitas tocavam, depois duravam 8 segundos, estou falando do Chamberlain, tá? E a hora que terminava a fita, pum, parava, soltava a tecla, a fita rebobinava. Exatamente. Depois, o Chamberlain veio a se tornar o nosso amado Mellotron. Inclusive usando as mesmas gravações. Então, poxa vida, e aí acabou os anos 50, e o que mais que os anos 50 fez? A Wurlitzer fez o
Wurlitzer Sideman, que era nada mais, nada menos que uma maquininha de ritmos, onde você tinha ali os sons de bateria já sintetizados. Genial. Genial. Puxa vida dessa, você esqueceu de falar exatamente dos Wurlitzers, mas os Wurlitzers já não tinham sido inventados nessa época? Sim, já tinham sido inventados, né? Porém, o grande Wurlitzer mesmo só foi inventado depois, né? Já existiam os pianos eletromecânicos da Wurlitzer, mas não os pianos que a gente conhece, o modelo 200, né? Tinha os modelos 100, etc, blá, 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 e depois 112, enfim, mas nada muito significativo. Assim como também já existia os Rhodes, também, que eram pianos também legais, bacanas, desde 1946 também. Os Wurlitzer e os Rhodes foram criados meio que no mesmo tempo. O primeiro mesmo foi o Wurlitzer a ser lançado, e logo em seguida a Rhodes já falou assim, isso aí vai dar pedal, e fez um que deu muito mais certo do que o Wurlitzer. São timbres quase que semelhantes, mas o Wurlitzer é mais pesadinho, o Rhodes é mais doce. Depois criaram outros modelos do Rhodes para chegar um pouco no timbre do Wurlitzer, mas isso aí também é outra história, e eu acabei comendo bola e não falei deles, né? Isso é um pecado, Alex Bessa. Isso é um pecado. Mas, enfim, vamos terminar aqui com os anos 50, finalizando exatamente o Wurlitzer, que era uma beat machine, uma drum machine, né, que disparava os ritmos para os músicos tocarem, de repente, órgão, ou até mesmo guitarra, algumas coisas. O Chamberlin, inclusive, tinha alguns desses ritmos já gravados, na verdade tinha até bandas tocando, né? Foxtrot, que inclusive este loop de Foxtrot foi o que inspirou o nome do álbum do Genesis, Foxtrot. Mas isso é outra história também, e por hoje ficamos aqui, e no próximo capítulo chegaremos finalmente aos anos 60. E ali o bicho começa a pegar lindo, lindo. Aí é uma invenção maravilhosa atrás da outra. Certo? Valeu, gente! Muitíssimo obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Não esqueça de deixar um likezinho para mim, que eu fico muito feliz, muito feliz, muito feliz, tá bom? E até a próxima. Beijão e tchau, tchau!